Olá, essa semana eu vou a Brasília para fazer um trabalho sobre a importância de se votar bem para o parlamento. Aliás, não só a importância de se votar bem para o parlamento, mas a importância de não se esquecer em quem votou. Parece brinquedo, mas 70% dos eleitores do Brasil esquece em quem votou para o parlamento. E você sabe que as eleições presidenciais no Brasil, elas absorvem muito a atenção. Não só a nossa atenção, a nossa paixão, como absorve também a atenção da imprensa. De um modo geral, o que acontece no Brasil é que nós temos candidatos muito conhecidos para a presidência da República, com uma forte personalidade, candidatos que falam bem para os seus públicos, são populares e alguns populistas. E esses candidatos, quando se colocam para a presidência da República, eles trazem um grupo de deputados que votam neles, no Congresso, e prometem fidelidade. Então, muitas vezes, nós votamos num candidato só porque ele é ligado ao presidente, tem a sua imagem associada do presidente que nós escolhemos. E, às vezes, acontecem coisas incríveis. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o deputado mais votado foi o que era mais próximo do Bolsonaro. E, no entanto, não se sabe até agora o que ele fez no parlamento. A atuação dele no parlamento é uma das mais discretas possíveis. Por que é importante votar no deputado? Você sabe que um deputado custa ao país mais de 2 milhões por ano. Um senador custa, em média, 7 milhões por ano. Isso já é um dado importante. O outro dado é que eles mexem com muito dinheiro. Eles mexem com dinheiro de emendas individuais, que são destinadas para suas áreas. Eles mexem com dinheiro de emendas de bancada, que são destinadas para os seus estados. E ainda tem o chamado orçamento secreto, que hoje no Brasil chega a 18 bilhões. Portanto, eles mexem muito com o nosso dinheiro. Às vezes eles pegam a parte de leão e o executivo muito fraco, como o do Bolsonaro, quase não tem dinheiro para investir. Além disso, é importante olhar para o parlamento, porque os deputados, por exemplo, têm o poder de derrubar um presidente. Eles já derrubaram 2 presidentes no nosso período de democratização. Então, é necessário observar. Eles são também, pelo seu comportamento, um elemento fundamental na tendência a corromper governos. O caso do Mensalão, por exemplo, foi uma tentativa de coordenar inúmeros partidos políticos, pequenos partidos políticos, e extrair dali uma governabilidade. No caso do Bolsonaro agora, é uma tentativa também de reunir o que há de importante no Centrão para evitar que ele seja submetido a um processo de impeachment. E aí sai o orçamento secreto. Mensalão e orçamento secreto saíram dessa relação entre presidente da República e Congresso. Quanto melhor o Congresso, mais difícil que essa relação seja degradada. Mas não é só isso que é importante no deputado. Os deputados também investigam. Eles têm o papel de investigar coisas que não estão acontecendo bem no governo. Então você tem, no período anterior, uma CPI que era ligada a um escândalo dos Correios que acabou revelando o Mensalão. Você teve agora, mais recentemente, eu acho que está na memória de todos nós, a CPI da Covid-19. Uma CPI que revelou todos os erros do governo, que revelou como as coisas eram mal conduzidas, como, de uma certa forma, havia já um processo de corrupção em andamento, e mais ainda, não é? Essa CPI ela teve o papel importantíssimo de fazer com que o governo comprasse as vacinas, porque era um governo negacionista, é um governo negacionista. Então, se não houvesse uma pressão da CPI, nós não teríamos comprado as vacinas que nós precisamos com a mesma rapidez e na mesma quantidade. Outro aspecto que é importante nós lembrarmos, nesse caso, é que os deputados e senadores investigam.
não é? Eles têm esse papel. Mas também tem um papel fundamental, que é o papel de apresentar projetos que dizem respeito ao nosso cotidiano. Eu fui 16 anos deputado. Me lembro de ter apresentado alguns projetos, um deles que influenciou a vida de pessoas. Eu diria até que contribuiu para salvar a vida de pessoas. É um projeto que garante, ou garantia na época, né, o coquetel gratuito para as pessoas que tinham AIDS. Se não houvesse essa decisão naquele momento, praticamente nós não teríamos perdido muitas vidas. E outros projetos meus, por exemplo, que não foram aprovados, mas que são importantes. Eu fiz um projeto, por exemplo, que permitiria aos daltônicos dirigir no trânsito brasileiro. Eles têm problema de confundir as cores. Então haveria um dispositivo nos sinais que impediria que eles confundissem as cores. Então eles poderiam dirigir no trânsito com tranquilidade. Agora você imagina o conforto que é um daltônico, uma pessoa que tem uma doença que não é tão importante, poder dirigir, poder ter toda a sua mobilidade, que muitas vezes ele não pode ter. Eu queria dizer agora por que nós não devemos esquecer o nome do deputado, do senador em que nós votamos. Por que é importante manter isso na cabeça? Em primeiro lugar, porque nós podemos acompanhar o trabalho dele. E isso é fundamental. Com os mecanismos que existem hoje, nós podemos nos corresponder com os deputados diariamente, se quisermos, né? Podemos perguntar qual será a posição dele numa determinada votação. Podemos dizer qual é a nossa posição como eleitores dele numa certa votação. Se nós tivermos, por exemplo, que fazer uma denúncia, né? Nós sabemos que a denúncia feita por um indivíduo num país burocrático como o Brasil, ela morre pelo caminho. Mas se nós pudermos acionar o nosso deputado ou o nosso senador e dizer o seguinte: olha, eu tenho um assunto importantíssimo que eu acho que precisa ser apurado. E você sabe que o ofício de um deputado ou de um senador é respondido rapidamente. E imediatamente o governo é forçado a dar uma satisfação. E ele pode iniciar um processo de investigação. Inclusive tem o poder de convocar um ministro da área para explicar o que está acontecendo aí, o que está havendo nessa área. E isso é muito importante, nos dá mais poder. É importante não esquecer o nome do parlamentar que nós votamos e manter uma relação com ele, porque nós nos empoderamos também. O outro aspecto importante, que também deve ser levado em conta, é que muitas vezes os deputados e senadores não têm ideia de que projeto vão apresentar. Eles podem ter alguns projetos, mas se você tiver uma ideia de um projeto que seja importante para o país, você pode enviar ao seu senador ou ao seu deputado e dizer o seguinte: por favor, trabalhe esse projeto, apresente esse projeto. Eles têm uma estrutura enorme para estudar todos os aspectos da questão, de transformá-la em algo legível pelos deputados, transformar na linguagem que é característica da lei. Então, aquilo que você tem na sua cabeça pode se transformar numa lei. Foi assim que um daltônico se comunicou comigo e disse: poxa, eu gostaria de dirigir, por que não fazemos um projeto com essas características? Então, eu procurei os técnicos da Câmara dos Deputados e, progressivamente, fomos vendo que o projeto era flexível, que havia a possibilidade de intervir nos sinais luminosos e fazer com que eles não fossem mais passíveis de confusão para as pessoas que têm esse tipo de doença. Portanto, é mais uma questão que nos empodera, né? Eu acho que é mais uma questão que nos dá a possibilidade de relação com o deputado e de fazer alguma coisa. E, finalmente, eu acho que nos grandes temas nacionais, temas que nós vemos que o Congresso está marchando numa direção, nós podemos, pelo menos, apresentar a nossa voz. Se temos um deputado e dizemos para ele que ele precisa levar em conta a opinião dos seus eleitores, pode ser que a nossa opinião o assessor dele veja e acha pouco importante. Mas se forem muitos eleitores com uma opinião, se eles receberem muitas avaliações ou muitos conselhos para que se vote numa direção,
eles precisam considerar. E depois eu acho que, com o tempo, nós precisamos levar o Brasil a um tipo de projeto ou um tipo de compreensão que é a seguinte: o deputado, o senador, o presidente da República, não importa que homem público eleito, ele acha que tem aquele mandato e pode fazer o que quiser durante esse mandato. Mas nós podemos alterar essa regra. Nós podemos tentar trazer para o Brasil essa ideia do recall, um momento em que o cara não atendendo às expectativas dos seus eleitores, se afastando completamente daquilo que ele prometeu na campanha ou abertamente entrando em contradição com as suas propostas, ele pode ser questionado, ele pode ser chamado de volta, ele pode perder o seu mandato. Isso também é algo que pode acontecer no futuro. Mas para que aconteça, para que a gente tenha esse poder a mais de fazer o recall de um deputado, de um senador, de não importa quem seja eleito, nós precisamos participar mais. E participar mais significa escolher bem o deputado e o senador e, sobretudo, não esquecer em quem votou. Voltarei a falar do tema, mas eu espero que essa pequena contribuição fique por aí durante a campanha para que você pense nela. Fala, Gabriel.